boa noite. Mais uma vez, quarta-feira, 20 horas, eu sou o Preto, mais uma vez aqui na Pão com Ovo. Hoje, live 24, para vocês que nos acompanham no Facebook, nós estamos ao vivo. Para vocês que vão nos acompanhar nas outras plataformas, depois nós vamos estar em regime de gravação, mas é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a reforma administrativa e o fim do serviço público. Eu diria, Regina, que é o fim do serviço público, essa reforma administrativa aí que está vindo pela frente. Hoje nós vamos ter dois convidados muito especiais aqui, a Mara Feltes, o Fabrício Logércio, e estamos aí começando mais essa grande jornada que se chama Pão com Ovo, como o nosso comandante Igor sempre fala, né? Hoje ele não está podendo estar aqui conosco, mas nós vamos aí, depois de um bom tempo, voltando aqui a botar o rostinho na frente para todo mundo ver. Regina, é contigo, Regina. Boa noite, comunidade do Pão com Ovo. Boa noite, Mara. Boa noite, Fabrício. Então, boa noite, Regina, Preto, Mara. Aqui estamos entre 4 trabalhadores do setor público, né? Então, nós somos 4 trabalhadores que não entramos por indicação, nós entramos por dedicação ao serviço público. Não somos marajás, não somos das altas patentes, né? Porque somos aquela massa do serviço público que trabalha para garantir as condições da população. Nós fazemos um trabalho altamente técnico, altamente especializado, e agora vem esta possibilidade de reforma, queiram os deuses e deusas que isso não aconteça, né? Mas está tudo se encaminhando para isso. E então, como é que vai ser? Como é que nós vamos ficar? Será que a máquina pública realmente é tão inchada? Será que a máquina pública realmente é tão onerosa? Por que alguns setores, justamente os que têm a maior remuneração, não estão incluídos? Porque os diplomatas não estão incluídos, o exército, as promotorias, né, o judiciário como um todo. Então, para falar disso, nós temos 2 convidados. Primeiro é a Mara Feltes. Os juízes, desculpa, os juízes e os promotores. Não é... Exato. É isso. Então, eu vou contar para vocês quem é que está conosco, a Mara Feltes, que é da executiva da CUT, secretária de Mulheres da Contracts e, por muitos anos, por muitas gestões, foi diretora do querido CEMAP, meu sindicato. E nós estamos aqui também com o Fabrício, que é um militante da CTB, que é militante desde os tempos de secundarista, hoje é funcionário do judiciário, mas vai sofrer reforma se ela passar, e é da CTB. Nós estamos com 2 sindicalistas de 2 centrais diferentes para nos dizer, Mara, o que é essa reforma, afinal? Qual é a vantagem que o Brasil vai ter? Ou qual é a desvantagem que nós, brasileiros, vamos ter com essa reforma? Bom, boa noite à comunidade do Pão com Ovo. Fiquei muito lisonjeada com o convite. A minha companheira Regina, que de muita, longa data de militância, é muita luta, né, que a gente fez juntas. Dá uma boa noite ao Fabrício, né, que está no sindicato Sintrajuf, que é um sindicato de muita luta, né, muito aguerrido, um setor bastante difícil, inclusive, né, de fazer a militância, porque é um setor muito conservador. E o Preto, né, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje. E, bom, o que eu acho? Fiquei contente com o convite e eu estou feliz com o convite, e porque nós temos que falar sobre isso. Porque, na verdade, assim, ó, eu como militante
como trabalhador do setor público, desde sempre. Eu sou da Fundação de Economia e Estatística, que foi extinta pelo governo Sartori, e aí eu tenho que recuperar isso, gente, porque a população não se deu conta do que significou a extinção da FEE, a extinção da Cientec, a extinção da FZB, da FDRH, né? A TVE, ainda bem que nós estamos conseguindo manter, a Metroplan mais ou menos. Então, foi uma época muito difícil, está sendo difícil. Porque, por exemplo, falando da FEE, foi todo um grupo de técnicos, de jovens, que apostaram na sua carreira, né, de fazer um concurso público disputadíssimo para entrar na FEE, grandes quadros, uma qualidade técnica muito, muito boa, excelente, na verdade. A Cientec, nós estamos vendo os laboratórios da Cientec sucateados. As pessoas não têm ideia do que a Cientec fazia. Por que eu estou dizendo que estou recuperando isso? Porque a pessoa não tem ideia do que vai impactar essa reforma na vida de cada um e cada uma. Porque só tem uma versão na mídia. Só existe uma versão na mídia. Que nós custamos caro. Então, vamos fazer assim, eu vou tentar, nesse tempo que eu tenho, colocar um pouco do nosso entendimento do que é o trabalho, o que é o setor público e qual a importância dele para a sociedade. Que é isso que não se diz. Quer dizer, eu não considero que nós somos gastos, para nós somos investimento. Eu, que particularmente, como eu disse, eu sou aposentada da FEE, né, e eu trabalhei muitos anos calculando o PIB do Estado do Rio Grande do Sul. Sabe como é que é o cálculo do valor agregado do setor governo, que era casualmente a parte que eu fazia? O cálculo pela ONU, tu tinha que calcular quantos trabalhadores na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, tu tinhas à disposição na sociedade. Porque nós trabalhamos para a sociedade. E nós passamos todo o tempo disputando, discutindo a questão do problema dos CCs. Quem ganha muito não é aquele que fez o concurso, não é o quadro de trabalhadores do Estado. Olha quanto ganha uma professora, é um escândalo. É um escândalo quanto ganha um educador. O policial, o pessoal da saúde. Até pouco tempo, o SUS era criticado, odiado. Agora, com a pandemia, que bom que nós temos SUS. Aí perceberam a importância do SUS. Por quê? Nos Estados Unidos, se o cara tem Covid, dane-se. Ou ele paga, ou ele paga. Não tem saúde pública nesse país adorado por tantos brasileiros e brasileiras que querem tanto imitar. O que tem acontecido nos últimos anos tem sido um atropelo em todos os setores, todos os direitos da classe trabalhadora. Todo. Nós tivemos a reforma trabalhista, que as pessoas só dizem, não, porque os sindicatos deixaram de arrecadar. Não tem. O que está por trás é outra coisa. Eles não querem mais que nós façamos a negociação coletiva. Não querem dar condições de igualdade entre trabalhadores e patrões. E na reforma administrativa tivemos a PEC do fim do mundo, que ninguém se deu conta do que é, quando tu congelaste todo o investimento em saúde e educação, que foi no governo Temer. E agora estão falando em privatizar parte do SUS. Ontem começou esse debate aqui no Brasil. Então, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu não vou discutir o conteúdo da reforma. Até, talvez o Fabrício, até pela área dele, pode se deter nisso. Agora, eu não quero discutir o conteúdo, porque não interessa o conteúdo da reforma. Ela vai ser danosa para a sociedade. Eu quero dar alguns exemplos. Eu acho que o Beluso, né, que é um economista que eu respeito muito, né, ele diz o seguinte, ele afirmava
e eu li um artigo dele há muitos anos atrás, e foi o conceito mais adequado que eu vi de estabilidade. A estabilidade é da sociedade. A estabilidade do trabalhador do setor público, eles tanto dizem, eu não posso demitir no setor público. Como não pode? É mentira. Se o trabalhador do setor público cometeu uma falta, existe uma comissão que é apurado e ele pode demitir aquilo que é a tal da demissão por justa causa no seletista. Existe a demissão pelo bem do serviço público do trabalhador do setor público. Então, é uma mentira essa coisa de dizer que não pode demitir trabalhador do setor público. Se ele não for correto, ele pode ser demitido sim. Isso é uma mentira que dizem há muito. É da sociedade. Eu me recordo, a FEPAM é uma das fundações que o CEMAP representa, enfim, continua representando. E assim, se nós não tivéssemos técnicos concursados na FEPAM, quando teve uma vez para aumentar aqui aquela... Depois foi Borregar, agora sei lá, vai mudando o nome daquela empresa que fica ali poluindo Guaíba. Eles queriam ampliar a planta e o técnico da FEPAM disse que não dava, porque exigia uma série de coisas que iria trazer grandes prejuízos à comunidade de Porto Alegre. O pessoal chegou de ônibus em frente da FEPAM, ameaçando os técnicos. Eles conseguiram segurar a onda porque tinha estabilidade. Então, a estabilidade é para o bem da sociedade. Imagina se a cada 4 anos os políticos que tanto agora falam de corrupto, tanto escândalo de dinheiro na cueca, agora já é explícito, né, até volume, né, dá para as pessoas quando carregam dinheiro. Imagina se a cada 4 anos eles colocam esse tipo de gente sem nenhuma responsabilidade para tocar o trabalho do setor público. Olha, na pandemia, quando foi dada a oportunidade, assim, por causa de emergência, que podiam contratar sem licitação, sem não sei o quê, olha o que deu de roubo, respirador comprado errado, não sei o quê, máscara, um monte. Então, gente, esse é o futuro da sociedade brasileira, se cair estabilidade. Esse é o futuro da sociedade brasileira, que tanto falam que são contra a corrupção, que são contra a roubalheira. Se hoje eu tenho orgulho de dizer, nós garantimos a qualidade do serviço público. Nós disputamos no orçamento, os sindicatos ligados ao setor público são extremamente sérios. Eu digo isso com muito orgulho. Eu estou falando isso do Sindicep, do CEMAP, do Sintrajuf, enfim, do Sintar, estou falando de todos os sindicatos ligados ao setor público, o CEPES, são extremamente sérios, nós somos rigorosos, nós fiscalizamos o comportamento dos CCs, e eles não gostam de nós, é evidente que não gostam de nós, porque nós atrapalhamos o que eles querem fazer. Então, se nós perdemos a estabilidade, que para mim é a coisa mais cara, mais preocupante dessa reforma, é a possibilidade de demitir, tu não ter mais a estabilidade do setor público, em nome de que tu não pode demitir, em nome de uma mentira que tu não pode demitir. Então, assim, nessa nossa primeira conversa, eu acho que a nossa responsabilidade, e por isso que eu de novo digo que bom que vocês estão fazendo esse tipo de coisa, é conscientizar que eles estão atuando, estão defendendo essa reforma em cima de premissas falsas, mentirosas, e nosso papel é dizer, não deixe acontecer, para o bem da sociedade brasileira. Muito bom, Mara, muito bom. A gente sabe muito bem que a cada 4 anos trocam os gestores, né, os cargos de confiança, os diretores, e que acabam tendo que aprender com os trabalhadores públicos, conosco, eles aprendem conosco, porque eles são indicados, eles não têm nem ideia do tipo de trabalho que a gente faz, eles não sabem, esses gestores, que ganham muito mais do que os trabalhadores, eles não sabem, por exemplo, da minha fundação, sendo bairrista também, na minha fundação eles não têm ideia, eles vão ser diretores de casa, eles vão ser...
assistentes de direção, eles não têm ideia do trabalho que é realizado, eles aprendem conosco. Então, a cada 4 anos, a gente tem que ensinar aquela pessoa que será o nosso gestor o que ele deve fazer. Mas, então, para falar um pouco mais sobre a reforma, Fabrício, me conta uma coisa. Eu já tinha falado errado. Qual é o motivo de, por exemplo, os auditores da Receita, os auditores, os juízes e os militares como um todo não serem incluídos na reforma? Então, Regina, primeiro eu quero... Estou com o microfone ligado? Estou. Primeiro eu quero dar parabéns para a Regina, para o Preto e para a Mara. Hoje é o dia do servidor e da servidora pública, né? É um dia que nós deveríamos comemorar, né? Mas, infelizmente, não é essa a realidade que a gente está vivendo. Hoje é um dia de reflexão e luta, né? Hoje, esse debate aqui, muito importante, eu quero parabenizar Pão com Ovo, a Pão com Ovo, que tem feito excelentes debates em diversos temas, né? Eu conheço a Regina há muitos anos, né? Grande líder sindical, lutadora de diversas causas, né? A Mara, eu também já admiro há muito tempo também como líder sindical. O Preto eu conheço há menos tempo, mas eu conheço também o Igor, o Alex Sarati, outros que estão nessa luta aí. Então, né, essa reforma, Regina, antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer, né, observação. A Mara tocou anteontem, hoje é 28, ontem, 27, saiu no Diário Oficial que o presidente Bolsonaro, né, encaminhou para que o Ministério da Fazenda fizesse um estudo, preparasse um modelo de privatização das unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde vão ser privatizadas. Isso demonstra o que eles pretendem com essa reforma. Deixa claro, isso, né, mostra o que eles querem. Mas eu queria dizer do porquê dessa reforma. Nós temos no Brasil, né, um Estado nacional que ele, desde os anos 30, antes dos anos 30 era um Estado totalmente patrimonialista, né? Os donos do Estado eram, né, os grandes, primeiro o Império, né, depois os coronéis, né, da política do café com leite eram donos do Estado, mandavam, desmandavam, decidiam o que o Estado... A partir do Getúlio, com 30, passamos a ter um Estado nacional que começou a ter uma estrutura de nação, começou a ter uma estrutura com a CLT, com as estatais como a CSN, a Petrobras. O Estado passou a induzir a economia, mas o Estado, ao mesmo tempo que atendia alguns interesses dos trabalhadores, continuou também atendendo principalmente os interesses da elite. Em 64, com o golpe, né, que o Getúlio conseguiu adiar por 10 anos com seu suicídio, né, na década de 50 tivemos muita atividade sindical, mas com o golpe de 64, o Estado deixou de ter, o Estado podia determinar, né, quem era e quem não era servidor público. Ele demitia por perseguição puramente política, não só demitia, como perseguia, matava, torturava e matava. Mas, em 64, a ditadura não desfez a estrutura do Estado. Essa reforma, a ideia de desmontar, com a Constituinte de 88, que a gente conquistou com muita luta, né, a luta pelas diretas, a luta contra a caristia, foi acumulando força até que conseguimos, não como queríamos nas diretas, mas ainda no colégio eleitoral conseguimos findar a ditadura, com luta com o povo na rua. A Constituinte de 88 consolidou mais direitos sociais e direitos individuais. Tudo que se conquistou na Constituinte foi com o povo na rua. Foi o ano que teve mais greves de trabalhadores, etc., foi 87, 88. De lá para cá, infelizmente, perdemos as eleições em 89, o Collor ganhou, e o Collor, Fernando Henrique, Temer, né, eu faço um intervalo, né, Lula e Dilma, porque
não foi uma sequência, não é a mesma coisa, mas eles fizeram, e agora o Bolsonaro, fizeram a tentativa de desmontar tudo que se conquistou na Constituinte. E essa reforma vem, eu diria o seguinte, esse governo que está aí, ele foi eleito, ele foi escolhido para fazer essa reforma. Esse é o motivo pelo qual ele foi eleito. Esse governo não foram gastos milhões, bilhões, né, com fake news, não foi usado o judiciário para intervir na eleição somente para botar uma família de miliciano no Palácio do Planalto. Isso aí não foi para isso, foi para fazer essa reforma. Por quê? Porque essa reforma enfraquece o Estado Nacional. O Brasil fica menor, o Brasil fica mais submisso, o Brasil fica mais à mercê dos interesses da especulação financeira. A origem dessa reforma, depois mais adiante eu vou falar alguns aspectos dela, né, alguns pontos, mas a origem dessa reforma é do Banco Mundial. O Banco Mundial, nos documentos do Banco Mundial, ele diz o seguinte: o problema do Brasil é que o Brasil tem um gasto público engessado, com a folha de pagamento, tem a obrigatoriedade de destinar recursos para a saúde, para a educação, para a seguridade social. Esse é o problema do Brasil, segundo o Banco Mundial. O Banco Mundial representa quem, né? Nós sabemos, os especuladores financeiros, né? A elite do sistema do capital fictício, especulação. Eles chamam de mercado, né? É outro nome. O Banco Mundial diz que a ineficiência da educação, olha só, Mara, a ineficiência da educação é porque tem aluno de menos em sala de aula. Deveria ter menos professores e mais alunos em sala de aula para a educação ser mais eficiente. Essa é a recomendação do Banco Mundial. Sobre a saúde, sabe o que o Banco Mundial diz? E esse documento do Banco Mundial é que embasa essa reforma. Sobre a saúde, eles dizem que o Brasil, o SUS, paga tratamentos muito caros. Não poderia fazer transplante, não poderia fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia pelo SUS. O SUS, o cidadão teria que escolher um tratamento eficiente e caro ou um tratamento barato. O SUS não poderia... A ineficiência da saúde no Brasil é porque o SUS gasta muito com tratamentos muito caros. É isso que o Banco Mundial recomenda. Então, essa reforma veio com esse objetivo, de reduzir o Estado, de acabar com o Estado Nacional. Para quê? Para sobrar mais recurso, para o Estado deixar de investir em educação, segurança, saúde, justiça, né, seguridade social, previdência, etc., deixar de investir nisso e sobrar mais dinheiro para fazer a remuneração dos títulos da dívida pública, que é aonde eles têm interesse, né? Depois eu falo, meu tempo mais ou menos já está passando, depois eu falo um pouco mais sobre isso, mas o Brasil não é por falta de dinheiro, não é por falta de dinheiro. O Brasil tem reservas hoje líquidas, mais de 4 trilhões de reservas líquidas entre o Tesouro, o Banco Central e reservas internacionais. Poderia ser, por exemplo, durante a pandemia, a Mara falou coisas assim sensacionais. Imagina, Mara, durante a pandemia, Mara, Regina e Preto, durante a pandemia, o presidente trocou 2 ministros da saúde. Imagina se os servidores do SUS não tivessem estabilidade. É verdade, Fabrício, verdade, e hoje a população brasileira, ela sabe muito bem o que é ter um serviço público minimamente ativo, né? Porque essa reforma que está proposta aí, ela vai acabar. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, para quem nos acompanha aí de outros estados, a gente está sofrendo há mais de 5 anos sem aumento salarial para os professores, né? E no meio da pandemia, tu tem que estar tentando pagar a internet, tentando, como diz, remontar o teu notebook, teu computador, né? Porque tu não precisava disso para dar aula. Mas, enfim, são desafios... e sem salário, né? Salário atrasado, todas essas questões aí, Fabrício, Mara e Regina, que nos apontam. Mas eu vou fazer aqui uma
uma pequena lembrança, você que não votou ainda na enquete da Pão com Ovo, né? O programa aí está ali na página, você pode votar lá, são 3 temas, Zumbi dos Palmares, né, dupla opressão e também a Umbanda é brasileira, será? Então você pode votar lá para a gente estar montando o nosso programa aí da Voz da Pão com Ovo. Quero lembrar também que semana que vem nós vamos estar aqui discutindo as eleições estadunidenses, né? Depois vocês acompanham aí na página, nós vamos ter dois especialistas no tema, e para quem ainda não sabe, aquela democracia é uma democracia fictícia, né? Porque quem é mais votado muitas vezes não leva. Mas é isso, dados os recados, quero também agradecer a toda a comunidade Pão com Ovo, nos curta, compartilhe e principalmente comente, que é muito importante para nós. Regina, é contigo. Então, eu vi aqui a Fabiana Pavani, né, agora comentando, o Walter Oliveira, o José Luiz Rockenbach, o Neco. Eu vi a minha querida colega Regina Bugatti, a outra Regina, que está nos assistindo, nos assiste sempre, o Ramiro Lopes, e tem mais bastante gente nos acompanhando. A gente tá bem. Tem gente assistindo, porque esse assunto, ele realmente é muito sério e é muito grave essa tentativa, né? Nós estamos vivendo um governo que eu considero genocida, né? Ele tem uma política clara de diminuir aquele contingente que ele considera improdutivo. O improdutivo, por quê? Porque não tem um poder aquisitivo realmente que preencha, né, os requisitos, que compre, que troque de celular de 5 em 5 meses ou de 3 em 3, não tem aquela necessidade, e tem um contingente muito grande de gente. E quem são esses? São os jovens, são os idosos, são as crianças. Então, esse governo é claramente um genocídio. E essa reforma administrativa, ela visa acabar com a prestação desse serviço público, porque a prestação desse serviço público é o que mantém as pessoas com algum tipo de assistência. A gente está vendo a derrocada do nosso serviço público, a falta de concursos, a gente está vendo o sucateamento das instituições. Está muito complicado. Aí, no dia, para comemorar, né, o Dia do Trabalhador Público, do Funcionário Público, o Igor está com a gente também. Para comemorar o Dia do Funcionário Público, o nosso querido presidente diz que dá para a gente privatizar o SUS. Imaginem essa pandemia sem o SUS. É só isso que eu vou dizer. Mas vamos chamar a Mara. Mara, fala um pouquinho mais para nós. Microfone fechado, Mara. Abre o microfone. Certo. Então, eu estava ouvindo o Fabrício recupera a história é importante, né? Muitos de nós, enfim, quantos de nós acreditávamos, né? E fizemos, na verdade, um outro tipo de país, a nossa Constituição cidadã. Se olhar o artigo 7º da Constituição, tem 20, lá estão tem 23 direitos que a reforma trabalhista está acabando, né? Acabou, na verdade, e se hoje ainda tem alguma coisa é porque nós, sindicalistas, que eles também tentam nos enxovalhar, eles não gostam mesmo de nós, claro que não gostam, porque nós denunciamos, se hoje existe resistência nesse país, foi o movimento sindical que fez. E eles perceberam isso, isso foi muito bem programado. É correto quando o Fabrício diz que o Bolsonaro foi eleito para fazer o que está fazendo. E isso é uma parte, ainda tem a questão da entrega total da Petrobras, a questão do Banco do Brasil, as privatizações, já está vindo a questão da privatização do SUS,
em plena pandemia, o cara me diz que pode a unidade básica, aonde que tu entra, onde que tu vai, aquele enfermeiro que vai na tua casa, aquela pessoa que vai lá te atender. O que está acontecendo hoje, se muita gente não morreu nessa pandemia, é porque nós temos pessoas maravilhosas que trabalham por amor à camiseta, porque se sentem, de fato, servindo à sociedade, no sentido da palavra servidor, de serviço, de prestar serviço à sociedade. É lamentável que tenha se criado, e o Collor começou com essa história lá do elefante, dos paquidermes que se arrastavam, e a sociedade foi incorporando esse tipo de adjetivo e acabou comprando essa ideia. Na verdade, está comprando contra si. O que é mais lamentável, que a classe média rica, aquela que está aí, que é os bolsonaristas, que é esse povo que acha que hoje não tu tem mesmo é que bater, tu tem mesmo é que matar, que o politicamente correto está errado. Hoje o certo é tu a cara peguete e oficial, quer dizer, isso, ser grosso. Um presidente que fala o que esse cara fala é um escândalo, né? E quem o elegeu, né, não admite o que fizeram. Então, nós estamos vivendo um processo muito difícil, e eu quero dizer para vocês que eu sinto um pouco de falta daquilo que nós fazemos lá atrás. A pandemia atrapalhou bastante. Mas eu queria ter aquele jornal, andar na vila uma vez por mês, e falar, explicar, porque o povo não tá sacando, gente. Não está sacando o que vai acontecer. Se tu somar com junto da obra, né? Junto à obra, vai ter setor público, aí aquela questão aí vem a Mara que diz, olha, o cara, eu não posso dar licença porque isso vai prejudicar a sociedade. Vai para a rua, cara. Está sendo contra. É contra o Bolsonaro, é contra o Guedes, é contra o idiota como o Onyx Lorenzoni. Desculpa, eu tenho que dizer esse tipo de coisa. Sabe? Eles não pensam, a gente não pensa, não. Sabe? É uma adesão. Não pensam, as pessoas estão multiplicando nas redes sociais coisas estúpidas. Agora uma campanha contra a vacina. Então, vamos pegar essa obra toda. O que está acontecendo? É assustador. Assustador. Por isso que eu repito que debates como esse são fundamentais e que nós teremos que necessariamente mostrar uma linguagem muito popular. O que vai acontecer caso a obra fique pronta? Se essa obra for finalizada, vai sobrar muito pouco, gente. E o povo brasileiro vai sofrer muito. Muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Já está morrendo muita gente. Nós, mulheres, estamos enfrentando uma violência ímpar. O negro está enfrentando, e a negra está enfrentando uma violência ímpar. O jovem negro, sabe? O homossexual é tipo assim, quem é que vai nos salvar? Mas eu sou uma cara, e aí eu quero concluir essa minha segunda participação, eu sou uma cara bastante, eu ainda acredito que a gente tem coisas que a gente pode fazer. Eu gosto muito de olhar a história, porque eu gostei muito que o Fabrício recuperou. A história nos ajuda a entender, né, as coisas. E aí nós vamos ter que reagir. Vamos ter que reagir, vamos ter que explicar o que está... Eu acho que algumas pessoas estão percebendo, né, o que está rolando, o que está pegando. Então, nós teremos que necessariamente buscar algumas antigas práticas, sabe? Como se diz, ir lá, voltar de novo a conversar, o tete a tete, explicar, porque as pessoas não estão percebendo. Não é para mim, não é para o Fabrício, não é para o Preto, não é para a Regina, não é isso. Eu estou preocupada com o meu neto, gente. Eu tenho um neto de 11 anos. Eu não sei o que vai ser do Arthur. Eu não sei.
sabe? Não sei da minha sobrinha o que vai ser. Porque, sabe, o que nós vemos pela frente é muito, muito preocupante. Olha, preocupante não dá conta. Eu acho que aqui a Regina colocou a palavra assustador, ela tem razão. É assustador. Mas eu não, como eu digo, né, a gente é coisa ruim, a gente vem de novo, a gente vai insistir nós vamos descobrir um jeito de dar conta disso que está aí. Eu acho que acredito que nós vamos conseguir dar conta. Isso aí, Mar. Às vezes eu digo que a situação está de um jeito que para ficar ruim tem que melhorar muito. Pois então, realmente, a nossa conjuntura é assustadora. Nós estamos com um mandatário genocida e nós estamos desconstruindo todo um trabalho que já havia sido feito ao longo dos anos, que é um trabalho de conscientização acerca do respeito, das diferenças. Tudo isso hoje está sendo jogado, está sendo desprezado. Nós estamos à beira de nos transformar num país teocrático. Nós corremos concretamente esse risco. O Brasil assina um documento com os países mais atrasados do mundo, combatendo o aborto, inclusive nos casos de maior necessidade. Agora, tenta se transformar o nascituro num sujeito de direito, como se ele já respirasse, já falasse, já opinasse. Para quê? Para impor esse terrorismo. Olha, nós estamos vivendo um terrorismo, isso eu não tenho dúvida. Eu quero, antes de chamar o Fabrício, pedir para o Preto botar o nosso endereço do YouTube. Gente, vamos curtir o nosso canal do YouTube, vamos curtir Pão com Ovo no Instagram, no Twitter, vamos divulgar mais, porque os temas que a gente traz aqui são temas que a grande mídia não tem interesse nenhum em colocar. Fabrício Loguércio, fala um pouquinho mais para nós. Estou te devendo pergunta. Dessa coisa que está aí. Por que não entraram militares, magistrados, desembargadores e parlamentares, né, nessa reforma? Porque, ao contrário exatamente do que eles dizem, essa reforma não é para atacar privilégios. Né? Os privilégios eles não querem atacar, pelo contrário. Tem uma fala do Paulo Guedes que ele diz que recebem muito pouco. Os ministros do Supremo, o presidente da República recebe R$39 mil, é uma mixaria. É muito pouco. Isso é o salário, né? Fora outras coisas que a gente sabe que, infelizmente, muitos, né, no judiciário, e aí quando falo em judiciário, tem que fazer a separação. Servidores do judiciário, uma coisa, magistrados, desembargadores é outra, né, ministros do Supremo, do STJ é outra coisa. Porque o senso comum da população considera que, né, que nós, servidores do judiciário, temos os privilégios que é dito, porque quando falam do judiciário, dizem, os privilégios, tem isso, tem aquilo, tem, né, até pouco tempo tinha o auxílio moradia, aí para tirar o auxílio moradia, que era um escândalo, foi incorporado no salário, então aumentou o salário, tiraram o auxílio moradia. Mas eu não quero aprofundar nisso, mas um pouco é isso, porque eles não atacam privilégios. Mas eu queria falar alguns pontos dessa reforma. Dar poderes para o presidente da República, extinguir órgãos sem passar pelo parlamento, que hoje não é isso. Né? E aí, se vale para o presidente da República, veja bem, Mário, o que os governadores aqui teriam feito se tivesse sido essa reforma aprovada antes? Não existiria mais FZB, não existiria mais a TV Piratini, a FM Cultura, etc., né? Eles dão status constitucional à transferência do serviço público para a iniciativa privada. Eles introduzem no artigo 37 da Constituição
o artigo 37, eles modificam tudo. Os princípios, que eram 4, depois ficaram 5, eles introduzem outros que fazem uma geleia geral, uma confusão, e um dos problemas desse projeto de reforma é que o texto dele é muito confuso, e aí estão as armadilhas. Eles introduzem o princípio da subsidiariedade. O que é a subsidiariedade? O Estado só vai atuar naqueles que a iniciativa privada não quiser ou não puder. Ou seja, quem vai ter a prioridade para a educação, para a saúde, é a iniciativa privada. Assistência social é a iniciativa privada. Se a iniciativa privada não quiser ou não puder, aí o Estado vai, talvez, atender. Ou seja, hoje eu recebi um post, né, uma charge pelo WhatsApp, que era uma senhorinha, né, a imagem de uma senhorinha chegando num posto de saúde, e na entrada do posto tinha ali, aceitamos Credit Card, Mastercard, né, Visa, aceitamos, né, os cartões de crédito ali, aceitamos no posto de saúde. Não, é isso que está levando. Outra armadilha, eles modificam conceitos, que é servidor público, cargo em comissão, emprego público, eles tiram esses conceitos. Eles passam a chamar de vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado, cargo de liderança e assessoramento. Parece, só muda o nome. Mudando o nome, eles jogam fora toda a jurisprudência, tudo que se construiu, tudo que se conquistou em termos de jurisprudência, de direitos adquiridos para esses caras. Então, a pessoa hoje é aposentada. Mas eu já estou aposentado e eu estou livre da reforma. Não, porque o momento que o seu cargo não existe mais, foi extinto, porque hoje não é mais, é outro vínculo, ela perde, mesmo aqueles que se aposentaram ainda com o direito à paridade, acabou a paridade para todos, não é para os novos, é para todos. Então, com isso, eles atacam a estabilidade. Aí a Mara disse uma coisa sensacional, a estabilidade não é do servidor. Eu tenho para mim que a estabilidade dos servidores e das servidoras é o que garante a continuidade da prestação de serviço. Se não tivesse a estabilidade, a prestação de serviço não seria contínua. Então, imagina cada troca de governo nos municípios e nos estados e na União, parar por 6 meses, até que sejam nomeados os novos servidores, ou até que haja todos os acordos, né, entre os partidos que estão compondo o governo, que isso acontece num nível menor, que são os cargos em comissão, que eu acho que os cargos em comissão são legítimos, eu não sou contra os cargos em comissão, porque os cargos em comissão representam aquele projeto político que foi eleito pela população. Agora, são poucos. Imagina se isso for quem mantém a continuidade do serviço público, é o servidor público, que independente da troca ou não de governo, se o governo caiu, por exemplo, agora em Santa Catarina, caiu o governador. Se não tivesse os servidores públicos estáveis em Santa Catarina, ia parar todo o serviço público. Então, a estabilidade do servidor é o que garante a continuidade do serviço, é isso que eu penso. Essa reforma, ela vem para, como eu disse antes, ela vem para enfraquecer o Estado Nacional, né? Com isso, sobrar mais recurso. Hoje, né, o Banco Central, ele, através o Tesouro Nacional, ele remunera o Banco Central, que, por sua vez, remunera a sobra de caixa dos bancos. É aí que vai o dinheiro. Né? O Tesouro Nacional, ele passa para o Banco Central títulos, ele não vende, ele doa para o Banco Central títulos, depois ele paga juros por esses títulos e remunera esses títulos, e o Banco Central, por sua vez, remunera a sobra de caixa dos bancos. Então, em plena pandemia, em plena crise, pode ter emprego, essa crise é uma crise que ela é fabricada pelo sistema financeiro, não é uma crise real, né? É uma crise especulativa. Que a crise ela é real para nós trabalhadores. Hoje tem mais gente recebendo o auxílio emergencial do que com carteira assinada.
né? Eu, na Justiça Federal, onde eu trabalho, eu estou, nesse momento, numa força-tarefa que a gente recebe, né, documentos, através do emergencial@jfrs, recebe documentos daqueles que não conseguiram acessar o auxílio emergencial. Né? Aquelas que tentaram e não conseguiram, tem a possibilidade de entrar, e eu estou trabalhando numa força-tarefa que recebe esse documento. Então, a gente vê o desespero, eu já trabalhei também numa vara previdenciária, que a gente via a dificuldade das pessoas se aposentarem antes da reforma previdenciária, agora está pior ainda. Mas, então, a gente vê, para os trabalhadores, há uma crise real, de fato, mas essa crise foi fabricada. Eu me estendi demais, desculpe o tempo, mas aqui tem tanta coisa para falar, mas eu estou gostando demais de estar com vocês aqui. Mas, Fabrício, não te preocupa quanto ao tempo, sabe? Porque eu acho que você, a Mara e tu falaste muito bem. Eu me lembro de uma cena aqui na Praça da Matriz, aqui em Porto Alegre, quando extinguiram uma das instituições públicas do Estado no governo Sartori. Eu me lembro que nós estávamos lá já de vigília, uns 3, 4 dias. Eu nunca vou deixar de esquecer quando extinguiram uma fundação e toda a família, pai, mãe, filho, filha, chorando porque ali se perdia a seguridade do serviço público. E não me sai da cabeça isso, porque agora na reforma do governo Leite, quem mais sofreu na pele são os professores que estão aposentados. Então, tu falaste muito bem, Fabrício. Essa questão, ela atinge a todo mundo, né? E relembro também um dia, eu estava dando uma aula, e era justamente quando o Temer estava colocando essa PEC dos 20 anos aí, sem gasto, né? Aí deu um trabalho para a moçada, e aí uma se apaixonou. Não, tem que ter o teto, não pode gastar, tá certo, vai sobrar dinheiro, então vamos lá, vamos estudar. E aí se abriu um debate, né? Resumindo, a aula terminava 12:30, a gente ficou até 1h15 da tarde, saímos 5 alunos mais eu, todos sabendo do tão grande que é o desafio de manter o serviço público. Porque eu avisava a eles, naquele momento, que a escola pública ia se extinguir logo ali na frente, né? E hoje a gente vê que para te manter a escola pública não é fácil, porque a gente não tem recurso quase que nenhum. Mas, encaminhando aqui para o nosso último bloco, quero dizer a todos que a enquete está aberta ainda, vão lá e votem no melhor que vocês pensam para a gente estar conduzindo os trabalhos aqui. Já falei demais, agora é contigo, Regina. Vai lá. Então, não falou demais, não. Eu queria só lembrar a FEE, que fazia todo o trabalho de estatística para o Estado, a FEPAGRO, que fazia o trabalho de assistência rural, a FEPS, que controlava, inclusive, a qualidade do sangue, dos bancos de sangue, a Cientec, que fazia todo tipo de análise. A Cientec conseguiu fazer o Rio Grande do Sul ganhar muito dinheiro com um processo contra a Ford. Foi em cima de uma análise, de um ensaio químico da Cientec. A FZB, bom, eu não preciso falar da FZB. A FDRH, que controlava todos os estágios no serviço público, tudo isso foi fechado, Preto, naquela ocasião que tu falaste, né? Eu e a Mara acampamos na frente do palácio e não teve jeito, né? Não conseguimos evitar a extinção. Eu acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida, e com certeza da vida da Mara também. Nós sentimos muito. E o ano passado, a minha fundação esteve seriamente ameaçada. Mas antes de chamar a Mara, eu quero falar aqui que é a Fabiola Logercio, a Fátima Teixeira, a Vivian Aires, né? A Vivian Aires diz: esse governo é perverso, mas com toda certeza. A Silvana Silva, o Walter Oliveira estão conosco também, muito bom, gurizada. Depois reproduzam, porque esse debate ele tem que ir bem mais longe. Nós temos que falar mais e evitar mais que esse absurdo chamado reforma trabalhista, a reforma administrativa, aconteça.
Então, gente, o que eu vou dizer para vocês? O que eu vou perguntar para a Mara? Mara, 4 minutos. Agora eu vou ser rigorosa no tempo. Então, gente, assim, ó, a hipocrisia está dada, né? E quando dizes que nós temos que divulgar esse nosso debate, chegar ao maior alcance possível, porque a minha preocupação, vou repetir, mesmo correndo o risco de ser chata, mas eu digo, eu me permito esse direito já, por tanto tempo de militância, nós temos que fazer o pessoal entender a perda que significará para a sociedade brasileira se esta reforma passar. A FEPS poderia estar atuando na questão da vacina da pandemia, mas ela foi fechada. A Cientec, ela pagava a sua conta, a sua folha de salário e sobrava. Não é grana, gente. A FCB, as pesquisas que a FCB fez da nossa flora, da nossa fauna do Estado do Rio Grande do Sul, a preservação ambiental, tudo foi feito com projetos técnicos, não foi, o governo só pagava a folha de pagamento e, mesmo assim, ninguém tinha altos salários lá. Os nossos planos de cargos e salários eram um plano de cargos e salários muito pouco, assim, que dava altos cargos, não, incomparável com vários outros quadros que tem do governo, como o pessoal da PGE, que fez de tudo para que nós fôssemos, foi o que deu mais instrumento para que o governo pudesse nos distinguir, e aí aquela falsa promessa de dizer que eles iam economizar, mentira! Então, é isso que eu entendo que nós temos que começar a dizer, mentira, é denunciar que não, essa estabilidade do serviço público é da sociedade, que aquele trabalhador que fizer a coisa mal feita, ele é demitido como qualquer outro trabalhador em qualquer empresa. Então, não é verdade que não pode demitir uma pessoa que cometa alguma falta grave, que não é possível. E aí o Fabrício lembrou, imagina parar tudo a cada 4 anos, quem garante a continuidade do serviço público são os trabalhadores e as trabalhadoras do setor público. Então, a sociedade tem que entender, e quando nós vamos ir para a rua, porque a pandemia vai passar, e nós vamos para a rua de novo, e o pessoal tem que entender que nós estamos na rua não para defender o nosso. Há quanto tempo nós estamos em reajuste? Vamos combinar. Nosso gasto. Me poupa, os militares vieram agora reajuste de novo. Os caras vivem ganhando dinheiro. O Bolsonaro falar que a política, não sei, sempre foi um político de carreira, ainda botou toda a família. Então, como é que as pessoas não conseguem perceber isso? E nós somos responsáveis pelos problemas que o Estado brasileiro enfrenta? Jamais. Fora de cogitação. Então, é um apelo que eu faço a cada um e a cada uma que está aqui nos assistindo, que converse, que dialogue, que busque entender que quem vai perder não é nós, vamos perder estabilidade, vamos perder a boquinha. Bobagem, isso, que boquinha. O cara estuda, se mata e não ganha salário, não tem carreira, porque os caras não dão reajuste. Que bobagem é essa, gente? Palhaçada. Então, assim, ó, nós temos que evitar, porque quem vai perder a sociedade gaúcha, os mais pobres é que vão perder. São as mulheres, os negros, as negras, o jovem da periferia, esse que vai perder com essa reforma. É esse que vão perder a saúde, vão perder, você já tem dificuldade na saúde, vão perder mais na educação, a segurança, porque quem tem dinheiro paga, vão deixar de ser da hipocrisia. Né? Então, eu quero agradecer o convite, desculpa alguma coisa, espero ter contribuído, e está de parabéns o Pão com Ovo com isso. Meu abraço, querido, para o Fabrício, para a Rei, que eu estou com muita saudade, e Preto, prazer te conhecer, né, que a gente está se vendo agora. E a luta continua, e eu não vou me entregar. A gente não pode se entregar, tá bom? Até a vitória, porque eu acredito nela. Tá certo. Fabrício, 3 minutos agora para ti, um a menos. 3 minutos, sem problema. É isso, Mara. A gente não vai esmorecer, porque nós vamos dar a volta. Nós vamos dar a volta porque esse projeto deles não tem sustentação econômica por muito tempo. Eles não têm como. O povo vai perceber, né, na experiência concreta, na prática, isso aí, né, eu tenho essa esperança. E vamos para a rua. O que nos cabe agora, como lutadores, como sindicalistas, né?
é manifestação, é fazer, a gente está lá no Sintrajuf fazendo, né, o que é possível, fazendo campanha de mídia, estamos gastando aí muito, né, fazendo campanha de mídia, mas é a maneira de falar com grande parte da população, né, estamos fazendo lutas, né, o sindicato tem participado de todas as atividades, a gente participa do Fórum Estadual dos Servidores dos Sindicatos de Serviço, Defesa do Serviço Público, que é uma organização, né, que tem sindicatos federais, estaduais e municipais, todas as centrais sindicais praticamente, que é uma unidade, porque nesse momento a unidade de todos os lutadores sociais, de todos os trabalhadores, ela é fundamental. Temos muitas diferenças, vamos continuar tendo, das diversas correntes de pensamento, mas isso não é o que importa agora, as diferenças. O que importa é a unidade para defender, é isso que a gente está debatendo aqui, para defender o serviço público. Se fosse somente defender o nosso serviço, seria justo. Tu defender o teu emprego é justo, né? Mas não é só isso, é muito mais do que isso. Nós estamos defendendo o serviço público, o direito da população ter acesso ao serviço público. Mas não é só isso, é mais do que isso. Nós estamos defendendo a nação brasileira. Nós estamos defendendo o país como nação, que vai, se for aprovada essa reforma, vai ficar mais fraco, vai ficar à mercê. Então, nós temos que fazer toda essa unidade. Uma coisa que eu quero ressaltar, para concluir, que daqui a quantos dias? A menos de 15, 20 dias, daqui a um pouco mais de 15 dias, tem eleições municipais. As eleições municipais também são um momento de fazer esse enfrentamento. Então, eu digo, aquele candidato que promete melhorar as coisas, mas diz que apoia essa reforma, aquele candidato que diz que vai resolver o problema da saúde, da educação, das ruas, mas que tem que aprovar essa reforma, é mentiroso, né? Então, veja, né, todos que estão nos ouvindo aí, os candidatos que apoiam esta reforma são mentirosos, eles não querem fazer gestão pública, eles querem acabar com o serviço público, tal qual esse governo que está aí do Marquesan, que acabou, né? Eu moro em Porto Alegre, mas a gente está falando para muitos, acabou com, né, foi o pior governo de Porto Alegre, sei lá, de 100 anos, foi esse governo. Então eu digo, vamos participar, vamos lutar, intervir, para que sejam eleitos vereadores, vereadoras, prefeito, né, prefeita, vice-prefeito, no caso, né, quem o apoie, mas que defendam contra essa reforma administrativa. Eu tenho muitos exemplos, mas não sei se cabe, poderemos citar muitos exemplos de candidaturas de diversos partidos, né, mas não precisa, cada um vai saber escolher, né, lá no meu sindicato tem um que está concorrendo, que é colega, mas cada um vai saber escolher as candidaturas que são contra a reforma administrativa. Eu acho que é importante. Deu meus 3 minutos? 4. Passou. Preto. Eu penso bem isso aí, Fabrício, prazer tê-lo conosco aqui, Mara também. Mara, eu acho que a gente já se conhecia, porém, há muito tempo atrás, quando eu era da Central Única dos Trabalhadores, ainda a gente se cruzou umas formações aí. Mas naquele tempo eu tinha cabelo comprido, aquela coisa toda, hoje em dia nem cabelo nem mais tem, né? Mas fazer o quê? Mas é isso aí. O pessoal só vai entender que a reforma administrativa, ela vai afetar todo mundo, infelizmente, quando a gente perder alguma coisa. E a população brasileira está aprendendo agora, como antes de entrar no ar aqui, o Fabrício muito bem lembrou, né, que somente quando a gente vê a direita agindo é que a gente vai dar valor ao que a gente teve um pouco tempo atrás, né? Então é isso, gente, a gente vai seguir na luta. Nós, a Pão com Ovo, temos o desafio de trazer esses elementos para todo mundo e dizer que é bem simples. Quando o Estado é mínimo, quem mais sofre é quem não tem dinheiro. E os mínimos são aqueles que ganham muito dinheiro. É uma pequena parcela da sociedade que pode pagar. E nós não temos como pagar isso. E a conta não vai cair para nós. Porque no momento que essa conta bater para nós, Fabrício e Mara e Regina, pode ter certeza que quando começar a faltar comida, a gente vai à luta, né?
Mas eu me despeço aqui de todos. Regina, é contigo aí. Boa noite a todo mundo. Tchau. Boa noite, mas antes eu quero chamar quem está nos assistindo para o programa de quarta-feira que vem, o Diogo Correia, né, falando do Sintrajuf, que é ótimo. Então, gente, quarta-feira que vem nós vamos avaliar e conversar a respeito das eleições estadunidenses, que o parceiro, né, do atual genocida aqui. Então, eu sei que democratas e republicanos são complicados, mas eu estou torcendo muito pelo Biden. Então, Pão com Ovos, muito obrigado. Abraço, Valeu. Fabrício, Mara, Abraço. saudade de vocês. Valeu, gente. Contamos com quiser vocês acessar sempre. a página do Sintrajuf, Até. tem vídeos, tem Tchau. várias coisas lá. Isso aí, Fabrício. Valeu. Valeu. Todo o apoio a todo mundo aí. Valeu.